Em 7 de julho de 2025, o presidente Donald Trump e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu se encontraram na Casa Branca com as câmeras gravando. Mas e se eu te dissesse que este momento diplomático, aparentemente inocente, pode ser o preparo para a profecia mais importante da história humana? Nos próximos minutos, vamos analisar os acordos de Abraão, a profecia de Daniel sobre um pacto de 7 anos e por que este encontro específico está fazendo muitos cristãos soarem o alarme. Fique até o final para ver as evidências e decidir por si mesmo se estamos testemunhando o início do fim. Donald Trump e Benjamin Netanyahu acabaram de fazer isto diante das câmeras. Seria uma profecia bíblica? Em 7 de julho de 2025, o presidente Donald Trump e o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu estavam juntos na Casa Branca, celebrando seu trabalho nos Acordos de Abraão. No que foi seu terceiro encontro na Casa Branca desde o início do segundo mandato de Trump, um recorde para qualquer líder estrangeiro, eles discutiram o futuro de Gaza, a ameaça do Irã e a expansão dos Acordos de Abraão, o pacto de 2020 que normalizou as relações entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Marrocos e Sudão. Então Netanyahu fez algo que causou ondas de choque. Ele surpreendeu Trump com uma nomeação para o Prêmio Nobel da Paz, dizendo que ele está forjando a paz neste exato momento em um país após o outro. Vamos parar por um segundo. Você está vendo esses dois líderes sorridentes falando de paz e poder. Talvez você esteja pensando, isso é apenas política. Ou talvez esteja sentindo um arrepio. Mantenha essa pergunta em sua mente. E se este momento for maior do que parece? Para entender por que esta reunião tem implicações proféticas, precisamos voltar para onde tudo começou. Em 15 de setembro de 2020, os Acordos de Abraão foram assinados. Isso não foi apenas um tratado, foi um terremoto geopolítico. Trump o chamou de o amanhecer de um novo Oriente Médio. Em 2024, o comércio apenas entre os Emirados Árabes Unidos e Israel atingiu 2,5 bilhões de dólares. O turismo explodiu. As parcerias de segurança contra o Irã floresceram, mas nem todos comemoraram. Os palestinos se sentiram traídos e o Irã protestou contra a normalização. Então veio 2025. Trump, de volta à Casa Branca, pressionou para expandir os acordos agressivamente. Parece paz, certo? Mas aqui está o que deixa alguns cristãos em alerta. A Bíblia fala sobre um pacto como este, um que parece bom, mas esconde perigo. Agora, vamos à Bíblia e à profecia que está agitando a internet. A passagem fundamental é Daniel 9:27. E ele firmará um pacto com muitos por uma semana, mas no meio da semana fará cessar o sacrifício e a oferta, e sobre a asa das abominações virá o que assola, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Este versículo descreve um tratado de 7 anos entre um líder poderoso e muitas nações, centrado em Israel. Mas a parte aterrorizante é que ele é quebrado na metade com uma abominação da desolação. É isso que os estudiosos da Bíblia chamam de o tratado traiçoeiro, o acordo que marca o início da tribulação de 7 anos. Mas Daniel não é o único. Segundo Tessalonicenses 2:3-4, descreve o homem do pecado que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Apocalipse 13 pinta um quadro ainda mais detalhado desta besta com poder global. Alguns cristãos estão olhando para os acordos de Abraão e vendo paralelos assustadores. Os acordos são centrados em Israel? Sim. Envolvem muitas nações? Sim. Prometem paz na região mais volátil da Terra? Sim. E a investida de Trump em 2025 para adicionar mais nações, Síria, Arábia Saudita, Líbano, está expandindo essa coalizão ainda mais. Não estamos dizendo que os acordos são o tratado, mas poderiam ser um trampolim? Vamos analisar a lista de verificação da aliança de Daniel. Critério 1. Ele confirmará um pacto. A palavra hebraica gabar significa fortalecer ou tornar mais forte. Não é criar algo novo,
é fortalecer algo que já existe. Os acordos de Abraão, assinados em 2020, estão agora sendo fortalecidos e expandidos em 2025. Critério 2. Com muitos. Os acordos originais envolviam Israel, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Marrocos e Sudão. A expansão de 2025 visa Síria, Arábia Saudita e Líbano. Critério 3. Centrado em Israel. A aliança de Daniel envolve especificamente Israel e é quebrada com a profanação do templo. Os acordos de Abraão são inteiramente focados na normalização das relações com Israel. Os paralelos são impressionantes demais para serem ignorados. O fato de a profecia dizer confirmar e não criar implica que o anticristo não precisará começar do zero. Ele apenas entra no momento perfeito, pega uma onda que já está em movimento e a impulsiona com autoridade sobrenatural. Os acordos de Abraão são nomeados em homenagem a Abraão, um pai espiritual para judeus, cristãos e muçulmanos. Um nome, três fés, uma unidade sem precedentes. É um dos primeiros acordos modernos a unir as três principais religiões, o que se encaixa perfeitamente no engano religioso sobre o qual somos advertidos. A questão não é se um pacto virá. A questão é se o reconheceremos quando alguém se apresentar para confirmar o que já foi estabelecido. Aqui está algo que deveria gelar o sangue de todo crente. A Bíblia não nos adverte sobre a guerra nos tempos do fim. Ela nos adverte sobre a paz. Uma paz falsa, enganosa. Uma paz que faz o mundo baixar a guarda antes que o julgamento caia. 1 Tessalonicenses 5:3. Pois quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição. Daniel 8:25. E pela paz destruirá a muitos. O anticristo não conquista pela guerra, ele conquista pela paz. Ele resolve problemas, traz prosperidade, melhora a vida de todos, até que deixa de o fazer. E o que torna isso realmente arrepiante é que esta paz está funcionando. Os acordos de Abraão já transformaram relações que pareciam impossíveis de mudar. E se isso não for apenas diplomacia bem-sucedida? E se for um engano sobrenatural operando nos mais altos níveis de governo? Para entender o verdadeiro escopo do que Trump e Netanyahu estão construindo, você precisa entender o fator Arábia Saudita. Ela não é apenas mais uma nação árabe, é a guardiã dos locais mais sagrados do Islã. Se a Arábia Saudita normalizar as relações com Israel, isso não apenas muda o Oriente Médio, mas transforma o próprio Islã. E Trump sabe disso. Na reunião de 7 de julho, ele disse a Netanyahu: a Arábia Saudita é o grande prêmio. Se os conseguirmos, conseguimos todos. Fontes de inteligência sugerem que pelo menos 6 outras nações árabes estão esperando pela liderança saudita. Isso é profeticamente significativo. A Bíblia menciona especificamente a Arábia na profecia do fim dos tempos. Isaías 21, Ezequiel 27:21 e Apocalipse 17:12 fala de 10 reis que dão seu poder à besta. Poderia a expansão dos acordos de Abraão estar criando essa coalizão de líderes regionais? Se a Arábia Saudita aderir, a coalizão representaria mais de 400 milhões de pessoas, um PIB combinado de mais de 4 trilhões de dólares e o controle de 60% das reservas globais de petróleo. Aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. Os acordos de Abraão já mudaram a conversa em torno do Monte do Templo. Pela primeira vez em décadas, há uma discussão séria sobre os direitos dos judeus ao local e a cooperação interreligiosa em Jerusalém. Na reunião de 7 de julho, Trump e Netanyahu também falaram sobre maximizar o acesso para todas as fés. E se o preço da cooperação saudita for um espaço religioso compartilhado no Monte do Templo? Por 2000 anos, os cristãos se perguntaram como o anticristo poderia se sentar no templo de Deus sem que houvesse um templo. E se a expansão dos acordos de Abraão criar a estrutura política para a reconstrução do templo? Não seria controverso. Seria celebrado como o símbolo máximo da paz. O Instituto do Templo em Jerusalém já preparou tudo: os vasos, as vestes sacerdotais, os planos arquitetônicos. Novilhas vermelhas para a purificação já nasceram. Tudo está pronto, exceto a vontade política. Tudo isso se resume a um elemento crucial: o Irã. A Bíblia menciona especificamente a Pérsia, Irã moderno, como parte da coalizão do fim dos tempos que ataca Israel. Ezequiel 38:5. E se a expansão dos acordos de Abraão for exatamente o que provoca
coloca o Irã a formar a coalizão de Ezequiel 38 com a Rússia e a Turquia. A linha do tempo é arrepiante. A profecia não está apenas sendo cumprida, está sendo cumprida em velocidade máxima. O que você faz com esta informação determinará seu destino eterno. O palco está sendo montado. Deus não nos dá profecia para nos assustar, mas para nos preparar. Lucas 21:36. Vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Vigie, ore, esteja pronto. Antes da grande tribulação, antes da revelação do anticristo, haverá um arrebatamento. A igreja será levada para encontrar Jesus nos ares. 1 Tessalonicenses 4:16-17. Mas somente aqueles que estão vigiando, orando e prontos, escaparão do que está por vir. Nós mostramos as conexões, percorremos as escrituras, examinamos a linha do tempo. Agora é a sua vez de decidir. O que você fará? Irá descartar isso como coincidência? Irá reconhecer os paralelos, mas presumir que tem muito tempo? Ou irá reconhecer que o palco está sendo montado e preparar seu coração, sua família e sua vida? Se estivermos certos, se a expansão dos acordos de Abraão estiver preparando a sequência profética, se Trump e Netanyahu forem atores involuntários em um drama divino, então o tempo está se esgotando. A escolha é sua, mas escolha rapidamente. O palco está montado, os jogadores estão em posição, o ato final está prestes a começar. Onde você estará quando as cortinas se abrirem? As peças estão se movendo no tabuleiro global em uma velocidade impressionante, e os paralelos com a profecia bíblica são difíceis de ignorar. A pergunta que a Bíblia nos faz não é se esses eventos acontecerão, mas se estaremos prontos quando acontecerem. A vigilância nunca foi tão importante. Se esta análise profética despertou seu espírito, ajude-nos a alcançar outros que também precisam estar vigilantes. Inscreva-se no canal A Fé Movendo Montanhas. Deixe seu like para nos fortalecer e compartilhe este vídeo. Vigie, ore e esteja pronto.